Fé que vence tempestade. Fé que vence tempestade. Eu estou falando a terceira vez no livro do Atos, capítulo 27, sobre aquela viagem que Paulo fez de Jerusalém para Roma, em toda aquela situação, no navio, com 276 pessoas a bordo, ficaram 14 dias sem comer e a tempestade foi grande. Paulo havia aconselhado o comandante do navio, mas eles não deram ouvido a Paulo. E a salvação dentro daquele navio foi somente pela vida de Paulo. Então, Paulo ali é que sobreviveu à fé. Paulo havia sido visitado pelo anjo do Senhor e ele é bem categórico em enfatizar: o anjo do Senhor, o qual eu sirvo, esteve comigo esta noite e disse: se ninguém sair do navio, ninguém morrerá, mas o navio será espedaçado, será destruído. Então, a pergunta fica: não entendemos como pode o navio deixar de existir e 276 pessoas sobreviver? Esta é a fé, sem nenhum sinal de algo promissor, de nenhum sinal que daria para enxergar a lógica. Não davam para enxergar lógica em nenhuma situação. Quando alguém procura o outro e diz assim: olha, o seu carro não sobrará nada, será totalmente destruído, mas você está dentro do carro, sobreviverá, ou vocês sobreviverá. Como entenderá isto? Porque não há lógica para isso. E é aí que entra a ação sobrenatural do Deus que eu e você servem. Quando alguém não encontra nenhuma possibilidade de lógica, então aí entra o sobrenatural de Deus, ou seja, a boa mão de Deus atuando numa situação desta. De novo, 276 pessoas a bordo de um navio no meio do oceano. Este navio, ele vai ser chocado com uma banca de areia, ele vai ser destruído. Se alguém sair do navio, perderá a vida. Mas, se permanecer no navio, será salvo. Então, há uma situação que não dá para ter entendimento. Agora eu venho dizer para você, não há nenhuma outra salvação se não for por Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus olha para o mundo que jaz no pecado, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em Romanos. E agora vem Deus, em João 3,16, dizendo que amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho unigênito para morrer. E todo aquele que crê nele será salvo. Agora, os que não crerem será condenado. Então, é algo sobrenatural, inexplicável. Ei, deixa eu parar um pouquinho aqui para ministrar na sua vida. Algo inexplicável acontecerá neste teu caso. O teu caso acontecerá algo inexplicável. Você entrou na guerra. Você entrou neste vento aí. E ninguém apresenta uma palavra para você positiva. E eu venho aqui, através desta ministração, dizer para você: inexplicável que estás passando, não há possibilidade
de nenhuma vitória, de nenhuma saída desta situação com perfeição, com sucesso. Mas eu venho dizer para você, a boa mão de Deus, o sobrenatural do Senhor, está agindo sobre a tua vida. Não terás o que explicar, somente louvar a Deus e dizer: foi a boa mão do Senhor que me tirou daquele vento, daquele vale, daquele deserto. Porque quem tira o homem da situação que o homem não consegue mais, usando todas as suas habilidades, ele não consegue fazer. Somente Deus tirará o ser humano de situação desta forma. E é deste jeito acontecerá com a tua vida. Portanto, já comece a comemorar a tua vitória no dia chamado hoje. Eu vou voltar para o texto. Então, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo à terra. Lançaram sonda, fizeram a parte deles, verificaram que profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente, e era de 24 metros, isso, ou seja, estaria indo para a parte da terra, tentando que fosse jogado as pedras, lançaram 4 âncoras e fizeram prece ao amanhecer. Interessante. Essa prece é que todo mundo se envolveram numa oração, porque viram que as suas habilidades elas estavam se falindo. Então, fica este alerta nesta mensagem. Tudo em nossa vida tem que ser conduzida pela oração. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram os barcos salva-vida ao mar, com o pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isto, os soldados cortaram as cordas prendidas e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, porque já fazia muito tempo que não tinha alimentado, então Paulo deu graça e alimentou. Estava a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o navio. O verso 41, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou no fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu que executasse o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Desta forma, todos chegaram salvo em terra, como havia dito o anjo do Senhor. Agora, observe uma coisa. No meio da situação, navio sendo destruído, não havia o que fazer. As ondas, cada vez com a sua violência, elas batiam no navio, os pedaços do navio iam se quebrando. Então agora, quem conseguiria atravessar nado? Eles entraram na água rumo à terra, a nado se salvaram. Outros teríamos de salvar em cima das tábuas ou em pedaços do navio. Deixa eu falar uma coisa para você.
há uma solução. Se não tem tábuas, tem pedaços de navio. Se não tem pedaços de navio, tem, se não tem pedaços de navio, tem pelo menos habilidade para nadar. Mas uma coisa é certa, você vai chegar salvo em terra seca, para a glória de Deus. Então Deus preparou pedaços do navio. Deus preparou tábuas e Deus deu habilidade para a natação. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei, não desanima não. Ainda tem uma tábua para você se apoiar em cima. Ainda tem um pedaço do navio para você se apoiar em cima. Você vai chegar do outro lado. Você vai vencer esta navegação. Nem que seja você e a tábua. Sabe o que é uma tábua? A tábua é a tua fé. Confia na sua fé. É nesta fé que você tem mesmo aí. Esta fé pequena, mas você pensa que é pequena. Se apoie nela, que ela vai te levar em terra seca. Você vai se salvar para. Diz o texto, último final do texto, desta forma: todos chegaram a salvo em terra seca. Esse é o destino. Este é o itinerário desse navio. É chegar em terra seca. Sabe por quê? Porque a determinação foi feita através do anjo de Deus. Paulo enfatiza o Deus que eu sirvo. O anjo de Deus que eu sirvo disse que não vai morrer ninguém, então não vai morrer ninguém. Fique tranquilo. Ainda há uma tábua para você. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Eu desejo para você um ano de 2026 cheio de paz, de amor, de alegria, de possibilidade e de vitória para a glória do nome do Senhor. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua mão. Continua, Senhor, nos fortalecendo, Senhor. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, este ano 2026, na vida de todos, meu Pai, os meus seguidores, aqueles, meu Pai, que foram deparados, encontraram com esse vídeo, se a tua mão provendo, se a tua boa mão fazendo, meu Pai, proeza na vida dos teus filhos deste ano, Senhor, dando a vitória, meu Pai, dando possibilidade de saltar mais alto, meu Pai. Ó Deus bendito santo, peço a tua bênção em nome de Jesus.